No início do século XVI, pouco depois do descobrimento da América, navios espanhóis chegaram à América Central em busca de riquezas. O que eles encontraram foi um dos maiores mistérios do continente. Cidades enormes, praticamente engolidas pela floresta, repletas de templos, palácios e casas abandonadas havia séculos. Aquilo era tudo o que restava de uma das mais extraordinárias civilizações que já existiu: os Maias. Os antepassados dos Maias ocuparam a América Central por volta de 8000 a.C., mas os primeiros assentamentos, propriamente maias, surgiram por volta de 2000 anos antes de Cristo. Com o passar do tempo, vilas cresceram até se tornarem grandes cidades, e a civilização alcançou seu auge por volta do ano 250. Essas cidades dominavam regiões onde hoje ficam países como México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, chegando a abrigar mais de 100.000 habitantes cada. No centro urbano, os edifícios administrativos e religiosos demonstravam o brilho cultural dos maias. Templos grandiosos, pirâmides imponentes e praças monumentais. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e realizavam sacrifícios humanos, pois entendiam que o sangue era essencial para a manutenção do universo. Em seus conflitos, capturavam reis e pessoas importantes de cidades rivais para esses sacrifícios. Diferente de outros impérios, como o romano, os maias viviam em cidades-estados independentes, que tanto poderiam ser aliadas quanto inimigas, dependendo do contexto político e econômico. Apesar dessas rivalidades, a civilização maia atingiu um nível de desenvolvimento impressionante. Dominavam a escrita, repleta de logogramas, e se destacavam em astronomia e matemática, chegando a criar calendários capazes de prever eclipses e fases da Lua de forma surpreendentemente precisa para a época. Uma das polêmicas modernas sobre eles é a suposta profecia de que o mundo acabaria em 2012, mas especialistas concordam que isso não passava de interpretação equivocada de seu calendário, que apenas concluía um ciclo de 5.000 anos, sem prever catástrofes. A partir do ano 820, porém, secas prolongadas começaram a castigar a região. Em algumas áreas, as chuvas foram reduzidas pela metade, chegando a índices ainda menores nos períodos mais graves. Como a base da alimentação maia era o milho, a falta de água destruiu colheitas e gerou escassez de alimentos, provocando um colapso em rotas de comércio e conflitos ainda mais sangrentos entre as cidades. Buscando contornar o problema, os maias construíram canais e desmataram extensas áreas para ampliar o plantio, mas isso acabou agravando o desequilíbrio ambiental e intensificando a seca. As cidades do sul foram as primeiras a ser abandonadas e, 2 séculos depois, uma nova estiagem ainda mais severa atingiu o norte, completando o declínio de toda a civilização. Quando os espanhóis chegaram, no século XVI, os maias já estavam bastante enfraquecidos. Como ocorreu com outros povos da América, eles não resistiram às armas de fogo e às doenças trazidas pelos conquistadores. Apesar de algumas comunidades maia ainda existirem na América Central, nada se compara à grandeza de outrora. O que aconteceu com os maias serve de alerta para nós, principalmente no que diz respeito à água. Segundo a ONU, se não economizarmos e não cobrarmos medidas eficazes de governos e empresas, em 2025 cerca de 1.800.000 pessoas podem viver em regiões com escassez severa de água. É fundamental evitar o desperdício, promover tecnologias de reuso, investir em alternativas como a dessalinização e, sobretudo, preservar o meio ambiente para manter o ciclo natural das chuvas. Só assim poderemos garantir que não repetiremos a triste história de uma civilização brilhante que, em grande parte, sucumbiu por falta de um recurso essencial para a vida.